Então, vamos começar. Ok, basicamente o Git é um sistema de controle de versões que permite múltiplos desenvolvedores trabalharem na mesma aplicação. O João diz que ele sabe que é usado para desenvolvimento de software. Exatamente, João. Então, essa ferramenta possibilita que eu, por exemplo, posso trabalhar no movimento do personagem, como é que o personagem vai se controlar, no controlador do personagem, enquanto outro desenvolvedor vai trabalhar no level design, certo? E nós podemos salvar as nossas alterações e mandar para o mesmo código, para o mesmo projeto, sem afetar o projeto. A gente vai ver que pode afetar, sim, é possível, mas existem ferramentas dentro do Git que nos permitem minimizar esses problemas, certo? Imagina que duas pessoas estão editando o mesmo código, certo? E eu faço alterações nesse bloco, outra pessoa faz alterações também, então existe uma coisa chamada conflito, causa um conflito, porque nós mexemos no mesmo bloco, e as duas versões aparecem para nós para a gente comparar, certo? Então, ajuda bastante para não haver confusão em nosso código, certo? Parece um pouco complexo esse diagrama, mas eu vou explicar para vocês. Essa é a estrutura de um Git, ok? Então, nós temos o master branch, ou seja, o ramo principal, o master, que são essas bolinhas azuis. Então, esse master branch, ele é o mesmo na versão 1, 2, 01, 02 e a versão 1, ok? Porém, entre essas versões, códigos podem ser acrescentados. Por exemplo, hotfix. Hotfix quer dizer foi detectado algum bug, algum problema no código, e esse fix, esse conserto do código pode ser adicionado, acoplado ao código principal. Ok? Depois, as roxas aqui, elas são desenvolvimento. Então, o programa, começou aqui na versão 0.1. Foi feito um hotfix e foi adicionado algum novo feature. Sei lá, o personagem agora tem a possibilidade de correr. Depois, outro desenvolvedor foi e adicionou um outro feature. Agora existe sistema de dia e noite. E assim por diante, certo? E o que acontece nisso? A gente pode sempre voltar para qualquer um desses pontos. Então, se por acaso aqui nesse final, nesse último develop aqui, isso aqui segue para sempre. Enquanto o programa ou o jogo estiver sendo desenvolvido, isso segue para sempre, ok? E cada um desses pontos é possível voltar para eles, certo? E a gente vai ver isso na prática hoje, como é que a gente pode criar esses pontos, alterar o código e mandar para o nosso sistema de versão. Bom, o Git foi criado pelo mesmo criador do Linux, Linus Torvalds. Depois de verificar a necessidade, eles utilizavam um outro sistema de controle de versões para o Linux, que, se eu não me engano, era gratuito também, porém começou a ser pago. E como vocês sabem, o Linux é open source e é uma comunidade muito forte, open source. O que eles fizeram? Criaram o Git, que é um versionamento, é um controle de versões open source. Então, isso significa que qualquer um de nós aqui, a gente pode fazer o download do Git, alterar e a gente vai ter a nossa própria versão do Git. Ok. Já sabemos para que ele serve, então ele serve para ir adicionando, modificando o código sem estragar o ramo original. Vamos pensar aqui, fazer um pensamento aqui. Se, por exemplo, esse hotfix aqui, em vez de resolver o problema, piorou o problema,
a gente simplesmente volta para essa versão e está tudo resolvido. Então, o segredo do Git é fazer pequenas alterações e nessas pequenas alterações ir enviando para o servidor, porque a gente pode sempre voltar atrás. Olha, isso aqui, esse código quebrou. Então, volta um atrás e vê e faz sem quebrar. Ok? Porém, tem um problema. Se vocês imaginarem que qualquer pessoa pode alterar o código, isso é complicado. Porque é uma pessoa mal intencionada, ou às vezes até uma pessoa que, por algum motivo, enviou os arquivos errados, substituiu arquivos errados, eles poderiam quebrar. E imagina, bom, por exemplo, o Linux, tá? Que é um sistema operacional. Imagina se alguém faz algo malicioso ou até, exatamente, até mesmo manda cria um vírus e adiciona no código e manda para esse repositório. Se fosse livre para qualquer pessoa fazer isso, seria muito problemático. Então, existe o conceito de mantedores do código, que são pessoas que vão revisar as versões, tudo que é enviado, e essas pessoas vão autorizar ou proibir, ou não vão autorizar a adição desse código, desse bloco de código. Bom, vamos ver na prática como é que isso funciona. Deixa eu abrir aqui. Então, se eu botar Git no YouTube, no Google, já é a primeira página. Então, a gente entra. Essa é a página do Git. Certo? Ele é um programinha escrito em C. Então, ele é bem leve e ele é bem rápido. E vocês fazem o download aqui para Windows e se abrir para Mac tem também. Okay? Deixa eu abrir aqui a minha pasta rapidinho. Okay. Bom, quando vocês instalam o Git, vocês têm duas opções para trabalhar com ele. Vocês podem, na pasta do projeto de vocês, então vamos dizer que eu vou começar um projeto novo, independente do projeto, pode simplesmente até ser somente texto aqui, o que eu quiser, imagens, o que eu quiser, tá? Ele é feito, obviamente, para código, ele tem diversas ferramentas para analisar código, mas o Git permite que a gente mande arquivos e mande o que quiser. Clicando com o botão direito na pasta, o Windows agora, depois que a gente instala o Git, ele dá essa opção para nós, Git Bash Here. Ou seja, se eu clicar aqui, ele vai abrir o Git, essa é a janela do Git, ela é um pouco assustadora, mas não se preocupa, já existem ferramentas que ajudam, mais visuais, que ajudam a gente. E essa é a janela do Git. Ou seja, eu abri o Git, que é essa ferramenta, nessa pasta. Eu posso ver aqui que eu estou no meu Master D, Projetos e Git. A documentação no Git, ela é muito simples. A parte inicial do Git, ela é simples, porém ela é uma ferramenta muito poderosa e quanto mais se aprofundar, pode ficar bem complexo. Okay? Aqui no Git, no manual deles, eles dão alguns dos comandos. Ok? Aconselho vocês a lerem por cima, é bom saber, mas a maioria desses comandos aqui, a gente, no dia a dia de um desenvolvedor de jogos, a gente não usa. Vocês não estão vendo meu... Ah, ok. Ok, deixa eu só ver aqui então, por que não está aparecendo.
Agora já aparece, certo? Se puderem confirmar que estão vendo. Ok. Perfeito, vamos continuar. Então, a maioria, no dia a dia do desenvolvedor de jogos, a gente não usa grande parte desses comandos, tá? Mas, esse é o Git. A documentação original, eles dizem que para iniciar um repositório do Git, a gente escreve git start, git init. Isso automaticamente vai criar uma pastinha chamada .git, certo? Que é a que vai conter todas essas referências que eu falei do código. Ele vai manter essa estrutura. Ele vai guardar essa estrutura. Perfeito. Voltando aqui. Deixa eu só abrir aqui. Perfeito. Certo. Aqui no nosso projeto de teste, eu vou criar um arquivinho de texto que simplesmente vai ter teste. Deixa eu só salvar aqui. Teste. Text. Então, eu criei aqui um arquivo chamado teste. E o Git, cada arquivo novo, cada modificação que a gente faz. Deixa eu só botar minha webcam aqui. Okay. Cada modificação que a gente faz no código pode ser de uma linha, pode ser de um ponto, não importa. Tudo que acontece de diferente, ele vai avisar a gente e ele vai perguntar: vocês querem salvar isso? Você quer salvar isso no histórico do Git? Então, se eu usar o comando chamado git status aqui, ele vai me dizer que não tem nenhum commit, ou seja, eu não enviei código nenhum por enquanto, que eu tô no master branch, que é o que a gente falou. Esse é o master branch, é o principal, é o ramo principal da nossa aplicação. E eu tô no master branch e eu tenho um arquivo novo que não está sendo feito tracking dele de modificação, que se chama test.text. Ok? O que o Git me manda fazer? Se eu quiser manter o controle das linhas e o que acontece com esse arquivo, eu tenho que adicionar ele ao Git. E é com o comando git add e o nome do arquivo. Ok? Se eu fizer isso, agora eu der um git status só para saber qual é o status do Git, já mudou. E mudou, e agora ele me diz o seguinte: que eu tenho modificações que não foram commitadas. Ou seja, eu adicionei um novo arquivo ao nosso Git. Esse arquivo agora ele faz parte aqui do master, ele está salvo, certo? E ele é novo e não foi commitado. O que é commitar? Commitar é a gente vai no dia a dia, a gente vai abrir o nosso jogo, a gente vai fazer nossas modificações e após essas modificações serem feitas, a gente tem que dar o ok para o Git e falar: olha, essas modificações que eu fiz agora manda lá pro nosso master branch ou pro branch que a gente tiver, já vou explicar melhor. Mas a gente tem que fazer esse commit. E para fazer esse commit é obrigatório ter um texto, é obrigatório ter uma explicação. O que é isso que tu está mandando? Mais uma vez, porque o mantedor do código vai ter que saber o que foi feito, certo? Então a gente usa esse comando chamado git commit m e a gente fala que o comentário que a gente quer deixa eu pensar. Geralmente o que a gente escreve aqui é muito importante. Ele tem que ser com o tempo a gente vai aprendendo, dependendo do projeto, dependendo da equipa que a gente trabalha também, a gente vai aprendendo a se adaptar a escrever o que o projeto pede.
Mas aqui eu vou ser, pra gente não ficar pensando muito, até porque não é um projeto mesmo profissional, eu vou simplesmente colocar uma base para vocês entenderem. Novo arquivo de texto, certo? Isso é muito vago. Óbvio que se a pessoa que estiver mantendo o código vê isso, ele vai falar novo arquivo de texto, não diz nada. Porém, o que eu fiz de errado? Deixa eu ver. Tá certo, né? Só um minutinho. Certo. Ok. Meu erro aqui foi o seguinte. O M que eu coloquei, ele botei maiúsculo, mas ele precisa ser minúsculo. Ok? Então, aqui, quando eu dei esse comando, ele nos diz que eu adicionei com sucesso esse commit. Okay? Porém, ainda não foi enviado. Se eu der um git status aqui, ele diz, ok, já está tudo, todo o commit já foi feito. Mas eu ainda preciso fazer mais um comando que é o git push. O git push, ok. Por que ele não, ele está dando um erro fatal? Por que ele não está mandando esse código para algum lugar? Porque eu não tenho, como é um sistema novo, certo? É um programa novo. Ele não está na nuvem, ele não está em lugar nenhum para outras pessoas acessarem, ele só está na minha máquina. Então eu não tenho um remote para enviar. Mas o último comando que a gente faz, depois de fazer os commits, depois de alterar o código, falar, olha, todas essas alterações no código que eu fiz estão nesse commit. Daí tu vai lá, trabalha em outras alterações, essas outras alterações tá nesse commit. Aí no fim de tudo a gente dá o nosso push, que é pegar todas essas alterações e mandar para a nuvem, ok? Mas, como vocês podem ver, isso aqui é um pouco complexo. É bom aprender, é bom saber, mas é complexo de entender, tá? Então, existe uma coisa chamada, um outro programa que se chama GitHub, que ele veio para facilitar a nossa vida. Ok. O GitHub, ele é o que o nome já diz, ele é um local na nuvem que a gente pode mandar o nosso código e ele torna mais simples o envio e alteração e como manter o código de maneira mais fácil para todo mundo, ok? Vamos fazer uma conta aqui, rapidinho. Então, vocês entram no GitHub, aí sim, eu aconselho vocês a fazerem isso com o GitHub, ok? Primeiro instalem o Git, como eu ensinei, vem aqui no site do Git, instalem o Git e depois venham no GitHub e instalem o GitHub. Okay, vamos fazer um sign up. O sign up dele é bem interessante, é diferente. Então a gente primeiro põe o nosso e-mail. Ele é bem mesmo uma ferramenta para programadores mesmo. Se bem que artistas também podem utilizar, tá bom? Vou botar essa senha aqui. Estou criando um usuário temporário para nós. Masterd temp user. Ok. Tá. Verificar. Dois idênticos. Eu acho que é. Ok, acho que eu sou um robô. Ok. Perfeito. Criar conta. Eu vou salvar aqui, só pra gente não, se for necessário. Entra de novo. Salva o e-mail. Ele nos pergunta quantas pessoas vão trabalhar. Eu vou botar aqui que sou só eu, estudante. Não vou botar nada dessas propagandas que eles mandam. Continua de graça.
e a nossa conta está criada. Ok, eu usei um usuário temporário, um e-mail temporário para criar minha conta e ele deu esse flag. Não importa muito. Mas bom, esse é o GitHub, ok? E aqui dentro, esse aqui é como, vamos dizer, é como se fosse a nuvem dos programadores. Por que eu digo isso? Porque as maiores empresas do mundo têm os seus códigos abertos aqui, open source. Inclusive, projetos de Unity open source, jogos inteiros em Unity estão aqui também, que são open source, e vocês podem simplesmente pegar esse código e alterar da maneira que vocês quiserem. Vou dar um exemplo de algumas empresas que estão no GitHub. Microsoft. Todos esses projetos aqui da Microsoft são, de uma certa maneira, open source. A gente pode entrar em qualquer um deles. Por exemplo, Calculator. Posso entrar aqui na calculadora, ver no GitHub, e eu posso ver o código da Calculator. Uma vez aqui, eu posso verificar. Então, qualquer alteração que houver aqui, o GitHub vai me avisar. Eu posso criar um fork. Um fork é... eu duplico esse repositório para mim. Então, a partir do momento que eu crio um fork aqui da calculadora, eu posso fazer alterações no código e ele só vai ser para mim. Ou eu posso trabalhar literalmente na calculadora do Windows. Eu posso vir aqui no código deles, fazer alguma melhora, assim como o Vilcor aqui fez, alterou alguma coisa aqui. E a gente pode, o Git, aí que tá, nos permite verificar todos os commits que foram feitos. Então aqui a gente tem exemplos de commits profissionais. Vamos ver. Removed unneeded closing check. Então a calculadora fazia um check para ver se estava aberta ou se estava aberta ou fechada, desnecessário. Então esse desenvolvedor, Atari Dreams, foi lá e alterou o código. E a grande vantagem do GitHub, junto com o Git, a gente pode ver exatamente as alterações que foram feitas no código por esse desenvolvedor. E aqui a gente vê, quando tem um mais e a linha é verde, quer dizer que essa linha foi adicionada. Ok? A gente pode ver que essas duas linhas aqui foram adicionadas nesse arquivo, calculator.xml. E nesse outro arquivo, essas linhas foram retiradas. Certo? Alguém até aqui tem alguma dúvida? Perfeito. Então, vamos continuar. Cada alteração grava um código, tá? Então, como eu falei, cada bolinha, desculpa. Aqui. Cada commit desse é uma bolinha dessa. Ok? E a gente pode voltar especificamente para cada bolinha. Só um minutinho, deixa eu só fazer uma alteração. Ok, acho que já está melhor. Então, se por acaso o que o Atari Dreams fez aqui, ele removeu alguma coisa redundante. Se ele quebrou a calculadora do Windows aqui, a gente sabe exatamente onde quebrou e a gente sabe exatamente para onde voltar. Vocês entendem isso? O poder que isso dá para um desenvolvimento de software, para um desenvolvimento de jogo.
Além da Microsoft, quem mais que está no GitHub? Quem mais usa Git? O Google. Então, o Google, a gente pode abrir o GitHub do Google e a gente pode ver todos os repositórios. Repositórios vocês podem entender como se fosse um projeto, ok? Então, tem um repositório, vamos ver, vamos entrar, melhor a gente ver melhor. Tem um repositório do Google chamado, todos eles são, mas chamado Rune, por exemplo. Daí ele explica aqui que esse programa do Google é uma linguagem de programação desenvolvida para testar novas ideias de segurança e eficiência. E se a gente entrar aqui, a gente tem diversas informações sobre qual é uma descrição curta do projeto, certo? Quantas pessoas deram estrela aqui de favoritar? Quantos estão fazendo watch e quantos forks tem aqui? Se eu clicar em forks, que é o que eu falei, que é para criar um fork, criar um duplicado desse na minha conta, ok? Se eu clicar aqui em forks, ele vai dizer, bom, você vai criar um rune, certo? Esse mesmo código, só que no meu usuário, certo? Então eu vou criar esse fork aqui. Agora, no meu usuário, aqui em cima vocês podem ver, master de temp user, /rune, é o meu rune. Aqui eu posso fazer o download disso aqui, alterar o que quiser e fazer o que eu quiser aqui e ninguém lá do Google vai saber, certo? Aqui embaixo, isso é muito bom, a gente tem as linguagens utilizadas nesse repositório, certo? E é basicamente isso. Agora, a gente está falando de master e qual é a diferença disso? Qual é o propósito disso? Porque vamos dizer que o nosso programa usa Unity 2019. Se a gente passar para Unity 2022, vai quebrar. Muitas coisas vão quebrar. Vão parar de funcionar. Então, já que o Git nos permite criar duplicatas do nosso projeto, a gente tem esse conceito de branches, que são nada mais do que versões diferentes do nosso projeto que a gente separa para elas não quebrarem o nosso projeto principal, o nosso master branch. Okay? Bom, o Google, só para a gente terminar aqui, quem tá no GitHub, o Google, o Facebook e o GitHub em si. Também ele é open source e ele também está no GitHub. Perfeito. Deixa eu só ver se eu encontro aqui algum repositório com mais de uma branch para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, a calculadora da Microsoft, ela tem diversos branches. Podem ver aqui, ó, diversos branches. Cada um desses branches é um duplicado do branch original, do master branch, com algumas modificações. E se eu clicar aqui, eu vou ter a mesma coisa que o master branch, mas com as modificações somente dele, que não afetam o ramo principal. Então, o ramo principal é sempre o da produção, é o que é compilado para as pessoas fazerem download no site, é enviado para os clientes. Mas as alterações podem ser sempre feitas em outros branches para não quebrar o principal. Ah, tá tudo funcionando? Beleza. Agora a gente faz o merge desse branch, que a gente sabe que está tudo funcionando com o Unity 2022, e a gente faz um merge dele no merge principal, no branch principal, no main branch. Conseguiram entender essa parte? Tem alguma dúvida? Ok. A princípio ninguém tem nenhuma dúvida. Vamos continuar. Bom, eu prometi para vocês que tinha uma maneira mais fácil de mexer no Git, de controlar o nosso programa melhor do que isso aqui. Bom, novamente, GitHub to the rescue. O GitHub tem uma coisa chamada GitHub Desktop. Eu vou pedir que todo mundo faça o download desse aplicativo, ok? Ele é bem importante, ele é muito bom.
minutinho aqui. Ah, ok. Tá com ele correndo. Perfeito. Certo. Esse aqui é o GitHub Desktop. E vocês vão ver que ele é um pouquinho mais fácil do que o Git. A interface do Git. O Git também tem uma interface gráfica parecida com o GitHub Desktop, porém não chega nem perto da facilidade que é o GitHub Desktop. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é adicionar uma conta, ok? Porque ele vai se comunicar diretamente com a conta de vocês lá no GitHub. Então eu vou fazer um sign in aqui. Ele vai pedir autorização para o GitHub para minha conta, certo? Então GitHub Desktop quer acessar a minha conta no GitHub e eu vou autorizar. Vou dizer para abrir, pode abrir. E agora eu já estou. Vocês podem ver que o fork que eu criei já está aqui. Já está aqui. Mas eu não quero esse fork, na verdade, vamos ignorar ele por agora. O que a gente vai fazer é abrir aquele nosso projeto ali que a gente fez, o primeiro, e ver como é que ele é comparado com o Git aqui. Vou abrir ele, adicionar. Onde? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Cadê minha pasta? Ok. Eu simplesmente naveguei até a pasta e selecionei ela. Então ele vai falar, você quer adicionar esse repositório? Adicionar. Ele já adicionou. Aqui, mesma coisa. A gente sabe que a gente está no master branch, é a mesma coisa que aqui. E que não tem nenhuma alteração feita. Então vamos lá, vamos fazer uma alteração. No nosso arquivo de texto, ele tem simplesmente uma palavra chamada teste. Eu vou botar um ponto. Não, então eu vou botar um teste embaixo. Ok? Salvei. A partir do momento que eu salvo, ele vai verificar. Já tem algo diferente. Como é que ele funciona aqui na linha de comando. Certo? É a mesma coisa. Porém, aqui é muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Para adicionar um commit, em vez de ser daquela maneira que eu adicionei aqui, a gente coloca qual é o nosso commit. Alteração do arquivo. Alteração do arquivo. E um comentário. Isso aqui também ajuda para explicar um pouco melhor o que está acontecendo. E eu faço o commit. Mandei o comment, ele já não tem mais, ele diz assim, já não tem mais nada, nenhuma alteração, porque eu já enviei para o Git já sabe que aquilo ali já foi feito o commit. Eu posso publicar, aqui eu posso publicar, como eu já estou conectado ao GitHub, eu já estou conectado à nuvem, eu posso publicar isso aqui no meu GitHub e ele vai me dizer, bom, ok, qual é o nome desse repositório que você quer criar? Webinário. Ok, acentos não podem, então vou botar sem acento. Este é um exemplo de Git. Eu posso manter como privado, eu posso tornar público. Lembrem sempre que o Git é uma ferramenta open source e, bom, a comunidade mantém a comunidade forte. Então, se a gente quiser também fazer parte, é bom a gente deixar o nosso código livre para outras pessoas também usarem, modificarem e fazerem o que quiserem com ela. Assim como a gente também tem essa possibilidade de fazer o download de outros códigos e modificar para nosso bel prazer. Então eu vou fazer isso, vou publicar. Perfeito. Se eu for na nossa conta do Git agora, eu vou clicar aqui no meu usuário, certo? Clicar no meu usuário e vou ver os meus repositórios. Eu tenho dois agora. Eu tenho um que se chama Webinário, que é o que a gente acabou de criar, e tenho o Rune, que é o meu fork lá da ferramenta do Google que a gente trouxe para nós. Se eu entrar aqui, eu vou ver o nosso teste, o arquivo que a gente adicionou. E a mesma coisa que aqueles outros projetos. Eu posso ver tudo que eu fiz. Bom, a primeira vez eu criei o arquivo,
com um teste, e depois eu fui lá e fiz uma alteração do arquivo, adicionando uma linha a ele. Perfeito? Conseguem entender isso? Faz sentido para vocês? Que um é em linha de comando e o outro é um aplicativo visual. Olha, eu vou pedir para vocês participarem um pouco mais, porque senão parece que eu tô falando sozinho aqui. Então, por favor, percam a vergonha e participem mais. Ok? Perfeito. Vamos continuar. Atualmente a gente está trabalhando no Master Branch. Só que por algum motivo a gente quer criar um branch novo, porque eu vou, em vez de teste agora. Ok, João, não tem problema. Então, por ser novo, se surgirem dúvidas, por favor, pode escrever, tá bom? Não fica esperando eu perguntar se há dúvidas. Podem escrever, não tem problema. Só que eu quero fazer alteração no programa e eu não quero mais utilizar testes. Na verdade, agora a gente vai utilizar game. A gente vai mudar. E para ter certeza que não vai quebrar o nosso projeto, game version, certo? A source, ou seja, da onde que ele vai pegar a base do código, ele vai pegar aqui do master. E eu vou criar esse branch. E já está criado. Então, se eu vim aqui agora, eu vou ter os dois branches, certo? Um que é o master e outro que é o game version. E no game version, em vez de ter teste no nosso arquivo, a gente vai ter game. 3 vezes. Game. Ok. Então, no nosso game, se eu enviar esse código, ele vai mandar para o meu master. E não é isso que eu quero. Eu quero mandar para o que a gente criou agora. Só que ele não aparece aqui. A gente tem que fazer algo sempre também. Geralmente ele faz automático quando a gente abre o programa, mas também é bom fazer manualmente, que é o fetch. Ou seja, se tem qualquer alteração feita, outro programador enviou código, a gente pode fazer fetch e ele vai atualizar todas as informações desse repositório. E agora sim, ele aparece aqui, nosso Origin Game Version. Eu vou mudar de branch. Eu vou falar, traz o que eu alterei para esse game version. E aí ele guardou que eu alterei de teste para game. E vou falar agora. Now is game version. Deixa eu ver. Eu estava fazendo tudo em português, então agora versão em game. Descrição. E vou fazer o commit. E agora sim eu posso fazer o push, ou seja, essas alterações elas só estão preparadas, elas só estão feitas aqui no meu computador. Eu posso ver aqui embaixo, ó, eu fiz um commit que se chama agora é a versão em game. Isso aqui ainda não está aqui no GitHub. Nenhum dos meus amigos e que trabalham comigo podem ver a minha alteração, a não ser que eu faça o push. Então, se eu fizer o push, a partir desse momento eu já mandei o código para a web. Se eu atualizar aqui no nosso game version, já agora a gente pode ver os commits e a gente pode ver que a versão agora é game. E essas alterações e o nosso master branch está salvo disso. Está salvo. Não foi. Se eu clicar no arquivo aqui para ver o que tem dentro do arquivo, ele ainda está teste. Mas se eu alterar para o game version, ele é game. Só ver o que o Daniel falou. Agora, para responder a pergunta do Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um git de um jogo da Unity, literalmente, tá? Eu preparei aqui o jogo de demo da Unity, do First Person Template,
ok? Que já vem todo com tudo preparado, com controlador de usuário, de comando, dá para pular, já tem até um level aqui. Bom, vamos mandar esse projeto, se ele quiser abrir, ok. Vamos mandar esse projeto para o Git, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um novo repositório, então vamos abrir aqui no Git. Eu vou adicionar um novo repositório, só que esse nome do repositório vai ser nosso game, ok? Certo, beleza. Ele vai tirar o espaço e vai botar um dash. Este é um exemplo de game da Unity no GitHub, ok? Aonde que ele está localizado? Deixa eu pegar ele aqui. Então, para saber em que pasta que está o projeto da Unity de vocês podem clicar com o botão direito em qualquer parte aqui e Show in Explorer. E aí ele vai mostrar exatamente onde está. E aí a gente copia e coloca aqui em cima. Então, já estou na minha pasta da Unity. Vocês podem ver que tem todas as pastas aqui. Ele diz, é importante ter um README, tá? Que é o arquivo principal do Git de vocês, que vai ter uma explicaçãozinha. Eu já mostro para vocês como é que é isso na vida, no projeto real. E aqui em Git Ignore tem diversas linguagens, diversos projetos. O que a gente quer é Unity. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, no repositório do GitHub, que é um dos mais acessados de dentro do GitHub, certo? É esse Git Ignore, que é um arquivo que a gente coloca junto lá dentro da nossa pasta do nosso projeto, que a gente faz o Git ignorar diversas pastas. Assim, essas pastas elas não precisam ocupar espaço dentro do nosso projeto na nuvem, porque ou elas vão ser geradas automaticamente pela Unity, ou elas não são necessárias, porque todo mundo tem uma versão do projeto em Unity, que são as pastas comuns, por exemplo, temp, build, library. Essas pastas aqui, elas fazem parte da Unity e a gente não precisa ficar controlando o conteúdo delas. Muitas delas são criadas até em runtime, enquanto o jogo está sendo executado, então não tem por que a gente mandar elas para o Git. Vai ser possível assistir este webinar? Fica aguardando. Sim, vai ficar guardado, João. Não te preocupa. Então, esse arquivo, ele simplesmente diz para o Git o que ignorar do nosso projeto, porque é desnecessário salvar tudo da Unity, ok? E a licença. Nosso jogo é open source, nosso jogo é MIT. Vamos botar MIT, que a pessoa que modificar esse jogo, ela precisa dar nosso crédito. E vamos criar um repositório. Está criando, já criou. Então, aqui no nosso jogo, vamos dizer que tem um script, que é o First Person Controller. Só abrir aqui. E aqui no nosso First Person Controller, a gente pode alterar qualquer coisa aqui. Vamos alterar a mensagem de erro. A better error message. Ok? Salvei. Fiz uma alteração. Esse código poderia ser qualquer coisa. Poderia até mesmo. Espera um pouquinho. A boa vontade da Unity. Às vezes a Unity demora um pouco. Ok. Até mesmo eu sou responsável por um novo feature, então eu vou criar um novo script chamado test script. Okay. E dentro desse test script eu vou simplesmente botar aqui um debug.log
E agora, se nós formos ver, deixa eu atualizar aqui. Não salvou, por quê? Você vai ter que fazer o push. Deixa eu fazer um push para publicar. Ok. Desculpa, só deixa eu ver o que está acontecendo. Ele criou correto, repositórios 3, criou correto. Ok. Será que o git ignore? Que ele não está adicionando correto, perfeito. Ah, ok. Ele está ignorando todo o meu projeto. Muito bom que isso aconteceu, porque aconteceria com vocês também. Deixa eu ver aqui o nosso projeto. Eu vou abrir o nosso git ignore. Cadê? Opções da pasta, view. Windows 11 complica um pouquinho a vida. Eu acho que eu botei a pasta errada. Eu botei a pasta errada. Olha o que eu fiz. Ele criou, em vez dele ler a pasta que eu queria que ele lesse, ele criou uma nova pasta chamada Nosso Game. E não era isso que eu queria. O que eu quero é que isso aqui faça parte disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover isso. Vou remover esse que a gente criou agora, a mão. Vamos ver se ele vai permitir. Permitiu? Não, não permitiu. Tudo bem, não tem problema. Eu vou adicionar um novo aqui. Não sei se eu posso alterar. Deixa eu ver se eu posso alterar. Settings. E aqui. Já. Ok. Tudo bem, eu vou fazer diferente então. Em vez de criar um novo repositório, eu vou adicionar um repositório local, que era o que eu deveria ter feito na primeira vez. Então, eu vou adicionar da onde que eu quero. Eu quero daqui mesmo, exato. Ele fala que esse repositório não é um git, perfeito, que eu não dei git init nele. Então, ok, já pegou, agora sim, pegou o repositório certo, nome é esse, git ignore, botar unity, licença MIT, gera o readme para mim e eu não vou botar a descrição. Agora vai. Eu não sei bem o que é isso, vou dar ok. Perfeito. Então, ele está lendo a pasta Nosso Game, que a única coisa que ele viu diferente nessa estrutura é essa pasta Nosso Game, que eu não consegui resolver, eu não consegui remover. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele adicionar esse Nosso Game no git ignore. Ok? Ignore file, add to git ignore. Ou seja, tudo que tiver ali dentro, ele vai ignorar. E ele já diz, olha, o teu git ignore tá com uma modificação. Qual a modificação? Mais Nosso Game. Certo? Então, e eu posso, e sim, esse aqui eu preciso enviar, então update added nosso game folder. Isso aqui, publicar, eu quero, como é um repositório novo, não está no Git ainda, eu quero botar com esse nome e fazer o push. Esperar um pouquinho. Ele está mandando bastante arquivo, porque mesmo com o git ignore,
vocês sabem que o projeto da Unity ele é bem pesado. Ele pode ser bem pesado. Então, nosso git ignore. Se eu entrar aqui, aí sim. Esse é o README que ele criou. Que esse README em qualquer projeto que vocês entrarem no GitHub, vamos entrar qualquer um aqui. React, por exemplo, não sei quem conhece React aqui, que é um framework de JavaScript, é feito pelo... É um Meta, é o Facebook que controla, que mantém. É open source também, então a gente pode vir aqui. Essas informações aqui, ó, estão dentro desse readme.md. Então, esse readme.md é onde vocês vão colocar para pular, aperta espaço, para movimentar, é WSD, entende? É aqui que a gente vai fazer a explicação do nosso projeto. Bom, perfeito. Só que a gente já mandou, eu já tinha feito aquelas alterações. Eu vou remover um arquivo e vai atualizar automaticamente aqui no nosso Git. Então, ele diz, olha, a Unity, sempre quando a gente cria um arquivo, ele cria um ponto meta, certo? Então ele vai remover, como eu removi o código, ele vai remover também o meta desse código. Para os artistas também podem utilizar isso, tá? Os artistas que têm acesso, devem ter acesso ao repositório, eles precisam ter acesso, porque aqui em Assets, alterou a textura do personagem principal. Bom, os artistas, eles podem fazer a nova textura e enviar aqui. Então, basicamente, deixa eu ver se tem algum prefab aqui. Não, se tem alguma textura aqui. Tem que ter. Arte. Ok. Materiais. Não, materiais não. Arte e texturas. Então, por algum motivo, a gente quer atualizar a textura da grid, eu nem sei do environment. Mas bom, por algum motivo o artista precisa alterar a textura do personagem. É aqui. E alterando aqui, removendo, modificando, adicionando, o artista sempre vai poder enviar essas alterações para o servidor e todos os programadores, eles simplesmente têm que fazer um pull, que é puxar esse código da internet. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Só enquanto o pessoal manda dúvida, eu vou responder a pergunta do Daniel. Daniel, sim, ok? É possível, tem projetos que alteram a versão à mão, tá? Para ter um certo controle de essa é a versão 0.5. Mas também é possível pegar automaticamente essa referência dos commits. Okay? Então, quando tu vê lá, tu entra num jogo, daí tá dizendo assim, a versão 1.0 barra 84ABXY, tem uma hash que a gente fala, que é isso, tá? É um código. Essa hash é simplesmente o commit, tá? O que foi enviado lá. Perfeito. Que bom, João. Fico feliz que agora está fazendo um pouco mais sentido. Então é isso. Esse é o Git. Ele permite que todo mundo que tenha acesso, por exemplo, agora, se vocês quiserem, se alguém quiser criar uma conta de Git e entrar aqui nesse usuário, exatamente essa URL, se vocês entrarem em github/masterd temp user, vocês vão ver os meus repositórios. Vocês não vão ver os meus repositórios, na verdade, porque eles são privados. Se eu alterar, por exemplo, nosso Git aqui, vir em Settings, e aqui embaixo, lá no fim, alterar a visibilidade para público, sim, público. Agora sim, todo mundo que vier no meu usuário pode ver o meu repositório público. Um deles é o nosso Git, e se fizer o download, eu vou ensinar agora, só para a gente finalizar a aula, vou ensinar como é que vocês podem fazer o download do código inteiro. Tá. Como é que a gente faz para copiar um código? Eu vou buscar aqui, tá? Um Unity Game Example, tá?
tá? E ele me dá 3 alternativas para buscar nesse repositório, que eu posso buscar alguma coisa específica aqui, no meu usuário, né, nesse usuário que está aberto, ou em todo o GitHub. Se eu clicar aqui. Esses aqui são todos os códigos open source de outras pessoas que fizeram jogos em Unity. E a gente pode simplesmente entrar aqui, fazer download deles, modificar, ou ajudar o programador, né? Modificar, arrumar algum bug para ele, enviar, ele vai verificar se é válido, se faz sentido, e se fizer, ele vai fazer o merge desse código, ele vai aceitar esse push de vocês e vai juntar o código deles. Ok? Então, vamos abrir aqui um Tower Defense, certo? Ele é um pouquinho antigo, ó. Um pouquinho não, é bastante antigo. Para não ter esse problema, porque aqui ele mostra as melhores best match da minha busca, eu posso botar aqui para recently updated. Então quer dizer que a pessoa que está desenvolvendo esse jogo veio aqui há 2 dias atrás e ela alterou alguma coisa no código. E é um jogo de Alien Creep. Esse aqui é o README dele, tá? Então ele foi lá e fez um README. This is a simple example of prototype game similar to Space Invaders. Vamos ver como é que é esse jogo. Eu venho aqui em Code, que está verde, copio esse HTTPS, ok? Ele já tem até um botãozinho aqui para eu copiar, perfeito. Abro o meu GitHub Desktop e clonar um repositório. Isso se chama clonar, ok? Eu venho aqui em URL, que eu copiei a URL do projeto, e eu estou clonando. Esse projeto vai vir para minha máquina. Então eu vou dar um clone e ele vai salvar aqui em webinários. Eu não quero que ele salve em nosso projeto, quero que ele salve em webinários. Alien Creep. Está clonando. A partir desse momento, o Alien Creep está dentro do nosso computador. Então eu posso abrir o Unit Hub. Se ele quiser abrir. Ok. Abriu o Unit Hub e vou em Alien Creep e vou Open. Ok, ele diz que ele usa a versão 2021 da Unity e está abrindo. Vamos só esperar um pouquinho. João falou que teve que dar refresh, eu não entendi muito bem. O Daniel falou, no curso de desenvolvimento de jogos 3D eu não usei muito, mas se quiser seria interessante, porque os exercícios têm um segmento. Sim, é interessante, eu digo porque a indústria utiliza, tá? Então, a indústria utiliza o GitHub para isso, para esse desenvolvimento colaborativo da equipe, tá? Então, é quase que obrigatório saber GitHub, ok? Tanto para programadores quanto para artistas. E esse aqui é o Alien Creep, que já abriu aqui, Alien Creep. Vamos ver se roda direitinho sem nenhum erro. Vamos ver. Nem sempre dá certo. Ok. Dá play e funciona. Ó, funciona mesmo. Não funciona perfeito assim, mas funciona. Então, como ele tem alguns bugzinhos, dá pra ver que é uma pessoa iniciante que fez, mas ele tem alguns bugzinhos. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, alterar, arrumar esses bugs e enviar para ele. Para esse Beaten Games aqui. E ele vai verificar, olha, o Conrado, que ele vai ver meu nome, Conrado não, né? Ele vai ver Master D Temp User, mas o certo seria ter meu nome. Ele vai ver, olha, o Conrado arrumou esse bug aqui. E ele pode juntar um Master Branch dele. Ou ele pode criar um branch novo chamado colaborativo, e aí aceitar esses comments desse colaborativo para saber que tá tudo funcionando, agora sim põe no master. Então, esse é o Git e GitHub para vocês. Aconselho, como estudo, façam uma conta no GitHub, instalem o Git, instalem o GitHub Desktop,
ok? E naveguem no GitHub. Coloquem Unity, Example, ou o que quiserem. E não esqueçam de buscar no GitHub. Alterem aqui para recently updated. E tem muita coisa. Mais de 4.000 repositórios sobre Unity e Examples. E façam o de vocês. Outra coisa que eu vou fazer, esse jogo aqui da Unity, tá? Eu vou colocar no repositório que eu criei como tutor. E quem quiser ser desafiado pode entrar lá, alterar código. Eu vou verificar se for ok. E a ideia é que em, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses, a gente tenha um jogo lá que foi feito colaborativamente por todo mundo. Mas só para os mais aventureiros. Alguma dúvida? A gente já está finalizando. Daniel, eu penso nisso também. O problema é que seria necessário uma alteração muito grande para... teria que colocar no início de todos os cursos como ensinar como usar o Git, certo? E seria muito bom mesmo se os formandos tivessem que enviar os projetos por Git. Perfeito. Ok. Eu vou mandar lá no grupo, ok? No nosso grupo do Discord, nosso servidor. E, bom, espero que vocês alterem lá coisas, nem que seja simplesmente alterar, sei lá, gravidade. Pode fazer o que quiser. Tá bom? Se não tem mais nenhuma pergunta, eu dou o webinar como finalizado. Muito obrigado a todo mundo, um ótimo final de semana. E para quem não sabe, eu estou no Discord, simplesmente me adiciona lá e pode me mandar qualquer questão, tá bom? Obrigado, Diniz. Tchau, todo mundo.